Sempre que alguém me pergunta aqui no canal, nos comentários, se eu sou de esquerda ou de direita, eu sempre fico muito receoso com o que eu vou dar, com qual resposta que eu vou dar. Não porque eu sou igual a essas pessoas que sabem muito bem qual é o posicionamento delas próprias, mas têm medo de responder, mas são, assim, é uma espécie de covardia na hora de responder, quando a pessoa sabe muito bem que ela é, sei lá, um liberal, ou que sabe muito bem que é um comunista, mas tem medo de responder, fala, eu não sou nenhum nem outro, eu sou no centro. No meu caso, não é por isso que eu fico receoso, é porque minha posição política, que eu já expliquei aqui no canal, num vídeo que eu falo, meu posicionamento político, esse é o título do vídeo. Se vocês forem ver esse vídeo, vocês vão ver muito bem que o meu posicionamento político ele vem antes dos termos de direita e esquerda, vem anterior a isso. Porém, no mundo de hoje, bastante polarizado, inevitavelmente eu sou automaticamente jogado para a direita e eu não me incomodo muito com isso. Então, se alguém diz que eu sou de direita, eu aceito muito bem. E eu próprio já disse aqui no canal que eu me identifico como de direita. Mas, assim, se eu for fazer uma análise fria mesmo, meu posicionamento vem antes dos dois termos, porque eu já falei aqui no canal que eu me identifico como um monarquista orgânico ou tradicional. Qual que é meu ponto aqui? Meu ponto é que, se vocês sabem muito bem qual é a origem dos termos de esquerda e direita, que vem lá da Revolução Francesa, em que os jacobinos, que era a esquerda da época, eram os revolucionários que queriam a mudança, que queriam o Estado laico, que queriam acabar com a monarquia, que queriam o capitalismo e que queriam também a república. Era isso que a esquerda da época queria. Eram os liberais. Depois, os girondinos, que eram a direita da época, eles eram mais conservadores. Eles ainda queriam que o Estado fosse católico, ainda queriam que fosse uma monarquia, porém, eles eram revolucionários, porque eles queriam mudanças. Eles não queriam mais que fosse como era na época. Eles queriam, sim, mudanças, mas não tão radicais quanto os liberais, ou seja, quanto a esquerda da época. Tempo se passou e essa concepção de esquerda e direita mudou. Veja que na época a esquerda era a que queria as grandes reformas. Por exemplo, eles eram totalmente favoráveis ao capitalismo, algo que hoje a esquerda não é. Então nós vemos como que mudou. E qual que é o ponto? O ponto é que tanto a direita quanto a esquerda são frutos dessa revolução que teve no Ocidente. Desde que o Ocidente sofreu uma grande apostasia da fé. A Era de Ouro da humanidade, como eu já falei, foi o final do século XI e mais particularmente ainda o século XII e XIII, época em que foi criado as universidades, em que praticamente todos os reinos da Europa eram católicos, a época em que a Igreja Católica era muito forte, a época em que o tomismo, em que a filosofia da escolástica estava no seu auge, estava assim, dominando nas universidades, em que tinha grandes intelectuais na época, como o próprio São Tomás de Aquino, São Alberto Magno, Duns Scott, São Boaventura, todos esses grandes intelectuais da época. Além do mais, essa foi a época em que mais foi criado escolas, universidades, hospitais, instituições de caridade. Foi também a época em que foi criado as ordens mendicantes, como dos franciscanos e também dos dominicanos, uma época em que a Europa vivia em paz, porque os conflitos que tinham na época eram de invasores que queriam invadir os reinos, mas que sempre foram impedidos pelos cavaleiros templários, e no máximo as guerras que tinham era mais lá no Oriente Médio, particularmente na Terra Santa, Jerusalém. Na Europa vivia-se a paz. Foram 1000 anos de paz na Europa, e mais particularmente ainda com o século XII e XIII, 200 anos de plena paz. Por isso que eu afirmo que essa época foi o auge da humanidade, a Era de Ouro que nós vivemos. Evidentemente não era perfeito, porque evidentemente a saúde era escassa, não tinha tantas técnicas quanto tem hoje, não tinha a mesma tecnologia de hoje, nem a mesma informação, o mesmo conhecimento, e o pecado ainda existia, ainda tinha crimes, roubos, enfim. Mas a estrutura política, cultural, intelectual da época, sem dúvida, foi a melhor da história.
mas durou até que um bom tempo, mas infelizmente acabou. Por quê? Vieram as revoluções, vieram as reformas, a reforma protestante, o renascimento, e mais particularmente ainda depois o iluminismo, e o iluminismo gerou a Revolução Francesa. Então essa foi a época das revoluções, né? O século XV, XVI, XVII foi a época da Era de Ouro dos revolucionários. Antes foi a época da Era de Ouro de todo ser humano racional, digamos assim. E aí, com esses novos séculos em que começou a surgir a Revolução, acabou-se tudo que tinha de bom na época do século XII e XIII, que era o quê? Acabou as monarquias, passou até agora a república, acabou a grande força que a Igreja Católica tinha, que ainda tinha muita força e tem até hoje, mas nem se compara ao que era no século XII e XIII, porque agora os estados eram laicos, começou a surgir a maçonaria, começou a surgir os protestantes, então não era mais tão forte quanto era antes. Nem preciso falar então das universidades e do quesito intelectual da época. Se numa época tinham intelectuais como São Tomás de Aquino, agora os intelectuais amados, né, pelos revolucionários eram Voltaire e Rousseau. Então nós vimos uma grande queda aí. Então, esse foi o cenário da época. Tudo que tinha de bom se perdeu com o tempo. E a Revolução Francesa fez surgir os conceitos de esquerda e de direita. Sem dúvida nenhuma, a direita, na época, os girondinos, eles eram melhores. Porque, ao mesmo tempo em que eles eram um mal, porque eles queriam mudanças que eram ruins para a época. Porque, veja, não é que eles queriam um progresso bom, tipo, a gente quer então aumentar a saúde, aumentar as técnicas de saúde, aumentar a tecnologia, aumentar, sei lá, a justiça, aprimorar os tribunais. Não era isso que eles queriam. Eles queriam mudar a estrutura cultural da época, política. Por isso que nessa época, as ideias mais bombásticas que teve foi a de revolução, começou a ter um grande romantismo acerca do ideal revolucionário, o hedonismo, ou seja, a ideia de que você tem que viver para os prazeres e nada mais, e a ideia individualista e também antropocentrista. E essas foram as 4 ideias que mais se aprimoraram na época. Então, eles eram mal, tanto os girondinos quanto os jacobinos. Mas, sem dúvida nenhuma, os girondinos eles eram melhores, porque eles ao menos queriam manter alguma coisa que tinha antigamente. Mas com o tempo, isso só foi aumentando ainda mais. Começou então a se deteriorar cada vez mais a estrutura política, social, cultural e intelectual do homem. E o cúmulo disso tudo, a síntese de todas as revoluções, foi o marxismo, feito por Marx e Engels. E eu digo que o marxismo é a síntese de todas as revoluções pelo fato de ela propor o fim, né, da história humana. Se Hegel ele tinha proposto, né, que o fim da história humana chegaria com ele, né, o fim da filosofia, Marx e Engels acreditavam que o fim da história humana seria o comunismo, em que seriam extinguir todas as classes sociais. Então o marxismo começou a ser considerado o mais extremo da esquerda. E aí hoje, né, com todas essas reformas feitas pelos pensadores marxistas, como da escola de Frankfurt, socialismo fabiano, Antônio Gramsci, enfim, todas essas mudanças feitas, hoje o cenário assim, político que temos hoje, né, a linha de posicionamento político, acaba sendo muito dividido em uma linha que coloca aqui a extrema-direita, aqui a extrema-esquerda, e todo o resto são meio que variações tipo, de um ponto ao outro. Então aqui na extrema-esquerda, que é a revolução máxima que tem, são os marxistas, os comunistas, anarquistas, enfim, tá aqui na extrema-esquerda. No lado mais aqui para a esquerda também nós temos os chamados social-democratas, né? Que são de esquerda, mas não são tão revolucionários quanto os marxistas. Mais para cá ainda,
né, tipo, meio que no meio dos dois, digamos assim, nós temos os liberais. E aí, por que eu digo no meio dos dois? Porque enquanto em alguns países o termo liberal é visto como de esquerda, em outros é visto como de direita. Então, aqui no Brasil, o liberal é visto como de direita. Nos Estados Unidos é visto como de esquerda. E aí que tá. Porque tem uma grande confusão, né, acerca da liberdade social e econômica. Quando a gente vê alguém defendendo a liberdade econômica, como as privatizações, Estado mínimo, livre mercado, isso tudo, ele é mais um liberal para a liberdade econômica. Quando a gente vê um cara, né, que se diz liberal e ele fala muito sobre o feminismo, o direito das mulheres, LGBT, isso tudo, ele está sendo um liberal no quesito da liberdade social. Então, o liberal ele está meio que no meio termo. Depende muito de qual liberal você está falando. Então, alguns liberais, né, que são os da liberdade econômica, tendem para a direita, outros tendem para a esquerda. Então, eles estão meio que no meio, digamos assim. Aqui, mais na ala de direita mesmo, nós temos os conservadores. É aí que tá. Muita gente acha que os conservadores seriam a extrema-direita, né? Digamos assim. Mas não. Por quê? É o que eu falei. Até na própria origem dos conservadores, né? Que foi com o Edmund de Burgh, né? Na época da Revolução Francesa, que ele escreveu lá o livro contra os revolucionários, foi aí a origem do conservadorismo, que eles aceitavam algumas mudanças feitas pela revolução que teve na história, né? Mas ao mesmo tempo eles também aceitavam coisas que eram do passado. Então alguns conservadores, né, defendem a monarquia, eles também defendem muito a família tradicional, eles são pró-vida, são anti-aborto, são antidrogas, tudo isso aí. São mais a favor de um Estado mais religioso, de uma moral mais religiosa. Esses são os conservadores. Então, ao mesmo tempo que eles aceitam coisas da Revolução, eles também querem coisas que tinham no passado. Então, eles também estão no meio termo, digamos assim. Só que, evidentemente, eles estão muito mais para a direita do que os liberais. E aí que está o ponto. Hoje, o conservadorismo que nós temos em via hoje, né, que nós temos em foco máximo, é o conservadorismo inglês / americano, né? Os intelectuais e políticos dos Estados Unidos e da Inglaterra que se dizem conservadores. Então, automaticamente vem aqui na nossa mente, né, um intelectual conservador. Automaticamente vem na cabeça das pessoas o Roger Scruton, né, que é um conservador inglês. Agora, um político conservador, automaticamente vem na nossa cabeça, sei lá, Ronald Reagan, Donald Trump e Winston Churchill. Todos eles do mundo anglo-saxônico. Esses são os conservadores. Agora, o que são automaticamente classificados hoje como a extrema-direita seriam os reacionários, que é um nível um pouco mais radical do que são os conservadores. Porque veja, muitos conservadores aceitam, sei lá, a república, aceitam o Estado laico. Os reacionários não. Eles são contra todas essas revoluções que foram feitas na história. Eles são contra a Reforma Protestante, são contra a Revolução Francesa, são contra a Revolução Inglesa e são evidentemente contra a Revolução Comunista que teve na história da Rússia, da China, de Cuba, enfim. E aí esses são automaticamente classificados como de extrema direita, o que embora eu acho que não faz o mínimo sentido, porque eu já falei que direita e esquerda surgiram, né, na época das revoluções, e os reacionários, né, o reacionário, ele basicamente não é a favor dessa revolução. Então veja, hoje nós temos um mundo tão influenciado por esses frutos da revolução na história, que automaticamente as pessoas que são contra esses frutos, são contra essas revoluções, são colocadas como de extrema direita. Mas se você for ver, por tudo que eu defendo aqui no canal, eu me inclino mais para os reacionários, o que faz muitas pessoas já me verem como de extrema direita. Mas eu acho que isso não faz o mínimo sentido, porque o meu posicionamento político é
é uma linha mais aristotélica, tomista, o que faz eu automaticamente defender mais a estrutura política, social, intelectual e cultural do século XII e XIII e também do final do século XI. Basicamente isso. Eu sou contra essas revoluções que teve na história que, pra mim, só pioraram, só deterioraram o mundo ocidental, só fez a gente entrar numa crise cada vez muito maior. Mas aí, automaticamente, eu sou taxado de extrema-direita e de reacionário, o que eu acho que não faz muito sentido, porque o meu posicionamento vem antes de todos esses termos existirem. Mas qual que é meu ponto aqui? O tema central do vídeo. Qual que é a falácia da esquerda, a falácia da revolução dos revolucionários? É que eles pensam, né, todo esse processo histórico que teve na história, né, deles quererem derrubar todos esses valores que tinham no passado, né, na época medieval, como o Estado religioso, a monarquia, o tomismo, o aristotelismo, enfim. Tudo isso eles quiseram derrubar e derrubaram. Mas, qual que é o ponto? Muitos intelectuais e muitos, assim, fiéis, né, aos partidos, muitas pessoas que hoje se classificam como esquerda, mas não são muito envolvidos com os partidos e com a militância, eles têm uma boa intenção, eles pensam que eles estão querendo bem para a sociedade. Então veja, o esquerdista, ele pensa que ele está indo contra o bilionário, que ele está indo contra o capitalista, que ele está indo contra o sistema, mas ele não está nada mais, nada menos fazendo o que os bilionários, o que os capitalistas, o que o sistema querem que eles façam. E isso é um pensamento do professor Olavo de Carvalho, que ele fala: eu sou 100% a favor do capitalismo, mas eu sou 100% contra os capitalistas, porque eles só investem na esquerda. Se você for ver George Soros, Bill Gates, até pouco tempo atrás, mas até hoje, né, tem muito o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos, todos esses caras, na visão, né, da maioria dos esquerdistas, são caras de extrema direita, conservadores, reacionários, que odeiam a esquerda e que querem acabar com a esquerda, mas o que eles mais fazem é financiar partidos políticos de esquerda, ONGs de esquerda, instituições de esquerda, tudo isso. E para você entender o porquê que isso acontece, veja meu vídeo sobre a verdade sobre as eleições dos Estados Unidos. Tem um vídeo aqui no canal, você escreve aí no YouTube: a verdade sobre as eleições do Zewa, Gabriel Ribeiro, o tomista, que vai estar lá para você ver. E aí é um pensamento do intelectual que eu citei agora há pouco, né, o Roger Scruton, que ele fala uma coisa muito interessante e que mudou a minha visão. Por quê? Muitos esquerdistas que não são envolvidos assim, nas grandes alas do partido, eles pensam que eles estão fazendo bem, eles pensam que eles estão ajudando os negros, os pobres, os gays, enfim, os imigrantes, quando na real não estão. Vocês sabem por quê que a esquerda, eles se dizem favoráveis aos pobres, aos imigrantes, aos gays, às mulheres, ao planeta Terra, enfim. Sabe por que eles fazem isso? Não é porque eles gostam deles, não é porque eles são bonzinhos. Isso que eu tô falando são os grandes esquerdistas, são aqueles caras que são tipo líder de partido, líder, enfim, tá lá no topo. Você acha que eles se importam com essas pessoas? Claro que não. O que acontece é que o financiamento dos partidos de esquerda, mais particularmente ainda, os partidos comunistas, favorecem os grandes bilionários, favorecem as pessoas mais ricas do mundo. E para você entender isso, você precisa ver meu vídeo que eu falei agora há pouco sobre as eleições dos Estados Unidos. Veja esse vídeo antes, né? E aí sim você vai entender o que eu tô falando aqui. O financiamento de partidos comunistas e de social-democrata ajuda os bilionários, ajuda os caras mais ricos do mundo, né? Os donos
do mundo ajuda esses caras. E aí, por conta disso, para conseguir apoio da massa, para conseguir cada vez mais e mais financiamento, mais votos, eles sempre se posicionam a favor das pessoas que se sentem mais desfavoráveis no mundo. Então eles automaticamente vão apoiar as mulheres, os negros, os gays, os imigrantes, intelectuais fracassados, bandidos. Por que vocês acham que a esquerda fala bandido é vítima da sociedade, nós temos que ajudar essas pessoas? Eles fazem isso justamente porque os bandidos, os gays, os negros, as mulheres, os imigrantes são uma classe que se sente inferiorizada. E ver alguém os apoiando faz com que eles se sintam acolhidos e queiram automaticamente os apoiar. É só por conta disso que eles se declaram a favor dessas pessoas, dessas classes, porque no fundo eles não estão nem aí para eles só querem apoio. E o Roger Scruton, ele mostra a evolução disso ao longo da história. Começou com as mulheres, né, com o feminismo, depois foi para os negros, depois começou com os homossexuais e com os imigrantes, depois foi com os bandidos, e aí o último estágio de todos, segundo o Roger Scruton, que é o maior, é o do planeta Terra. Por que vocês acham que as pessoas de esquerda são tão ambientalistas, dão tão foco, sei lá, no aquecimento global e na proteção da Amazônia, enfim, e contra o agronegócio? É porque eles gostam da natureza, né? Os grandes esquerdistas? Não gostam, não estão nem aí. Eles querem porque eles querem, tipo, colocar na cabeça das pessoas essa ideia de vamos ajudar o planeta, vamos salvar a Amazônia. É isso, é só para ganhar apoio, só para ganhar poder, voto e financiamento. E aí o Roger Scruton, ele mostra um pensamento interessante. Ele fala que, no fundo, os ambientalistas deviam ser as pessoas de direita, deviam ser as pessoas conservadoras. Por quê? Os conservadores, assim, pelo próprio nome, pela própria definição, eles querem conservar as coisas boas e eternas. E a natureza é algo bom, é algo que deve ser conservado. Então, no fundo, os ambientalistas tipo assim, deviam ser os conservadores, só que automaticamente ambientalismo é associado à esquerda. Isso acontece para ganhar voto, para ganhar poder, para ganhar financiamento. É só isso. Então essa é a grande falácia da esquerda e mais particularmente a falácia dos revolucionários. Eles pensam que eles estão ajudando, eles pensam que eles estão indo contra um inimigo imaginário, só que no fundo eles estão só ajudando esse inimigo e, enfim, não estão evoluindo em nada. E agora só o último pensamento aqui do Chesterton, para eu validar o que eu disse acerca de eu então automaticamente ser um reacionário, né? É que o Chesterton, ele faz uma analogia interessante. Ele fala: o progresso, ele é automaticamente associado como uma coisa boa. Mas ele pode ser uma coisa boa ou ruim. Eu posso estar, sei lá, progredindo em um plano ruim para minha vida. Então, não é só porque se chama progresso que é uma coisa boa. Aí ele faz uma analogia interessante. Ele fala que se tem um homem andando, né, até chegar em seu destino final, mas que no meio desse caminho tem um abismo gigante, se ele continuar andando, ele cai. Então, ele para em frente ao abismo e a única coisa que ele pode fazer é voltar para trás. Então é isso que um reacionário faz, tecnicamente. Ele vê que as mudanças feitas, né, pelos séculos modernos foram ruins, foram abomináveis. Então o que tem que fazer? Voltar para trás, voltar a ser como era no século XI e XII, que foi o auge da humanidade e que só tinha a evoluir, só tinha a se tornar ainda melhor, mas que não se tornou graças à revolução. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhem. Tamo junto. Abraço. Valeu!